Olá pessoal, bem-vindos ao canal Autismo para Todos. Eu sou Flávio Tavares, minhas qualificações estão na descrição do vídeo. E gente, eu falei agora no último vídeo sobre fala no autismo, né? E há muito a falar sobre isso. Eu havia planejado na sequência falar um pouco mais sobre isso, mais especificamente sobre uma ou outra coisa a ser feita no dia a dia com a criança. No entanto, vamos falar de outra coisa que também é importante e dizer o seguinte: eu adiei o máximo que pude falar sobre a fala. É uma coisa que todo mundo quer falar, as pessoas, como eu expliquei antes, né? Todo mundo quer que seu autista venha a vocalizar o mais rápido possível. Eu adiei porque tinha uma questão de minhas qualificações mesmo irem avançando a ponto de eu falar cada vez com mais propriedade sobre a questão. E para haver um sentido lógico, eu busco nesses vídeos sempre fazer com que uma coisa que depende da outra seja bem trabalhada, né, anteriormente, porque a gente realmente fica nessa ansiedade de ver uma formulazinha pronta que não existe, né? E para cada caso, para cada autista, é necessário coisas muito específicas deles. Eu falo aqui o máximo possível, a gente tenta ajudar das formas mais gerais possíveis. Se chegar a alguma coisa específica, geralmente quando eu vejo, eu busco auxiliar quando percebo que dá espaço, às vezes eu sou intrometido mesmo e vou opinando. Mas vamos falar hoje um pouco sobre a rotina do autista. Você já deve ter ouvido falar, algumas outras pessoas não, mas que é necessário, que ele precisa de rotina. Isso é meio controverso porque a gente precisa ensinar coisas a ele. Se ele precisa aprender coisas, isso não está na rotina dele, né? Então, como é que você vai ter o suporte, né, correto sobre isso? Então, eu trouxe só uma coisinha aqui, minha rotina. Não precisa ser aqui, tem um jogo magnético, mas não precisa. Em que é apresentada a criança, tem escola que faz isso, né? Tem terapeuta que faz isso. Você pode construir junto com a criança, né? Tanto quanto atividades de vida diária dentro da terapia ocupacional, quando você vai fazer coisas em que vai trocar a roupa do boneco, da boneca, e você vai às vezes até fazer umas coisinhas assim, menino e menina, né? Um só de cueca, outro com sutiã e calcinha, onde você vai colocar a saia por cima, a calça por cima, a meia, o sapato. Então você vai botar a indumentária toda da criança, né? Óculos, sem óculos, para ela ter essa noção de que aquilo deve ser feito como ela e o outro também faz. Então a rotina era necessária para ele sempre acalmar, para ter previsibilidade das coisas, para não ficar no vazio. O ideal, né, a ideação para uma criança atípica é muito difícil, porque ela precisa do concreto. Se ela precisa muito do concreto, o contrário vai deixar ela voando. Isso não é positivo. Ela precisa ver o que é que vai acontecer. E uma coisa assim, né, aqui você tem, por exemplo, aqui. Vai colando junto com a criança, ou já está, depende da idade dela. Se já tiver, ela vai estar aprendendo, já vai estar as figuras prontas. Acordou, ali a criança levantando, se espreguiçando. Em seguida o café da manhã, vai estar lá prontinho, a mesa, foto das comidas que ela geralmente gosta, a roupa que vai trocar, ir para a escola, o desenho da escola, né? Foto com a turma é muito importante, que tem a fotozinha com a turma em que ela sabe que vai para aquele ambiente, aquela escola. A volta, o almoço, o horário da terapia, a hora de brincar, as atividades que se vai fazer, a hora de escovar o dente, a hora de dormir, a hora de dobrar a roupa, a hora de auxiliar a lavar a roupa, a hora de auxiliar a enxugar os pratos. As atividades de vida diária podem ser incluídas nessas tarefas. Você pode pensar, mas Flávio,
E que hora ela vai estar brincando? Você tá brincando com ela. O horário de brincar tá ali também. E não precisa ser um relógio. Que, são 5h17, já estamos atrasados 2 minutos aí. Temos que correr porque era até 5h15. Não é coisa assim. Que tem coisas que são previsíveis. Daqui a pouco tá na hora de fazer isso. E eles percebem. Eles precisam desse ritmo porque quando eles estão naquele ritmo, eles começam a querer ditar, começam a ficar aperreados. E às vezes eles mesmo que falam, eles não sabem comunicar, que estão ansiosos por aquilo. Então, para controlar essa ansiedade é necessário previsibilidade. Nós vamos fazer isso. Com o tempo, você pode mostrar a imagem e verbalizar. Em algum momento você pode só verbalizar, com poucas palavras. Está na hora de ir para a terapia, vestir a roupa. Então, ela já ligou esse conjunto de palavras àquela atitude, porque ela faz isso toda semana, todo dia, etc. Então, você pode elaborar isso, você pode fazer desenhos, pintar com a criança, recortar e colocar em cima. Tem gente que faz isso com velcro. Você pode colar aqui, a criança acordou, o despertador, acordar, dia, luz do sol. Aqui, escovar os dentes. Então, você pode fotografar tudo isso, botar em caderninhos e vai colando com a criança. A pontatinha dela começar a colocar quando está na hora de fazer aquilo, né? Aqui tem várias coisas. Isso aqui é um joguinho e você tem aqui, hora de acordar. Na hora de acordar, faz o quê? Então, ela vai colar, você tem figuras sobre o acordar em que ela vai, com o material que ela tem, colocar ali. Ela vai tomando consciência desse mundo exterior em que ela tem que cumprir isso. Aí, mais uma vez, você pensa, mas Flávio, eu ouvi dizer que a criança precisa ser estimulada, né? Quem acompanha o canal já viu aquelas 3 faixas, né? Em que a criança está no primeiro nível em que ela não está sendo estimulada, no segundo ela está sendo estimulada, no terceiro ela está se irritando. Então, antes de chegar nessa irritação e ela se desregular, você volta. Você estimula e volta. Você estimula e volta. Por quê? Dentro dessa rotina que ela já tem, você vai inserindo coisas novas. E essas coisas novas pode ser a rua onde você passa, dentro dessa rotina, né? A posição de escovar os dentes. Vamos tentar com a mão esquerda hoje, né? A posição da mesa onde ela come, o lugar onde ela senta. Você pode sentar no lugar e pedir para ela mais um pouquinho. Você vai trabalhar a rigidez mental que ela tem. Ela precisa da rotina para se regular. Ela tem que estar regulada para aprender. Certo? Você tem que estar calmo para me entender. Senão você não percebe, né? Você não se apercebe do que eu estou falando. Você não pode estar com fome. Né? Você precisa, todo mundo, né, precisa de uma certa rotina. Essas crianças precisam de rotina para absorver. E dentro daquela rotina você vai inserindo coisas novas para tirar um pouco ela dessa rotina. Parece contraditório, mas não é. Ela precisa aprender que o mundo não é só daquele jeito, né? Ela precisa daquele jeitinho de mundo para aprender, para ficar calma, né? Você não vai ficar o tempo todo tirando ela daquilo. Mas ela precisa desses estímulos. Desculpa. Essas pequenas mudanças, né? Trabalhar, né? Eu gosto até... É muito interessante quando você, por exemplo, vai introduzir um novo alimento, brincar com aquele alimento. Naquele dia, escolher aquele dia, aquela quinta-feira à tarde, aquele sábado pós-almoço, ou uma hora antes do almoço, de brincar com frutas, de fazer uma brincadeira diferente, mesmo que dure poucos segundos em que ela se vê dentro de uma situação diferente. Depois ela volta daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos para a rotina dela, mas aquilo foi inserido. E tem que haver uma manutenção dessas questões. Desse pouco a pouco, um planejamento do que vai inserir para fazer um pouco sentido dentro daquele contexto. Não pode ser muito diferente do contexto em que ela já está. Você vai introduzindo variações daquilo, certo? Não pode ser muito abrupto, né? Foi uma coisa muito fora dos trilhos.
Então, de cada criança você vai vendo o que é que ela precisa, né? O horário de dormir, né? O horário de comer, né? Não de forma britânica, né? Rígida, que tem que ser daquele jeito mesmo, mas você vai trazendo essas pequenas variações para fazer bem à criança esses estímulos de mudança. Ok, gente? Muito obrigado, tudo de bom e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.